E daqui nós vamos diretamente para as ruas, lá para a zona norte da capital gaúcha, lá na região do Dique, que ontem apresentou vazamentos. Hoje tem a informação de que as obras vão poder ser retomadas com autorização da Justiça. Está lá o Jonathan Bittencourt acompanhando tudo de perto, principalmente a apreensão dos moradores do entorno. Bittencourt, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. É importante ressaltar, com relação a essa decisão, de que é uma autorização parcial. Ela não atende completamente ao pedido que foi feito pela Prefeitura de Porto Alegre, mais especificamente pela Procuradoria-Geral do município, porque ela autoriza a realização dessa retomada de obras apenas onde não existem mais casas sendo habitadas, onde não há pessoas morando, residindo. No entanto, a gente sabe que existem moradias que estão ainda habitadas junto ao dique e que isso acaba inviabilizando o andamento das obras nesses pontos. Ontem nós tivemos a manifestação do prefeito, que voltou a declarar hoje que faria as obras, a retomada das obras, independentemente da decisão da Justiça. Agora nós temos uma decisão da Justiça que é favorável parcialmente. Pode acontecer as obras, mas apenas onde não tem gente habitando. Agora, o que vai acontecer com relação a outro ponto, ao ponto onde as moradias estão sendo habitadas ainda, a gente precisa ter um posicionamento do próprio prefeito para saber qual vai ser a decisão, se ele vai cumprir essa decisão ou não, porque ontem ele disse que, independente da decisão da Justiça, ele daria andamento nas obras. O que nós temos aqui na própria decisão da Justiça é que as providências não foram satisfatoriamente cumpridas. O município apresentou uma lista com os nomes dos moradores que ainda não deixaram os imóveis, mas sem informação adequada sobre as famílias, o número de pessoas, se tinha crianças, o vínculo com a região ou condições relevantes. Segundo o município, as famílias elas estariam recebendo o benefício da estadia solidária e que, se não conseguissem por si um novo lugar para morar, poderiam ser acolhidos na rede de pousadas e abrigos. Só que, inclusive, o valor de R$1.000 da estadia solidária, o próprio judiciário diz que não corresponde à realidade do mercado de aluguel na região, principalmente depois do aumento dos preços. Enfim, é destacado que os requisitos para que as pessoas elas sejam removidas não estão sendo atendidos de maneira plena. Então, a decisão judicial, ela destaca: autorizo, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para autorizar a retomada de demolição de casas já desocupadas e escombros. A gente pode ver, inclusive, alguns escombros aqui na região, mas nós temos também moradias que estão ocupadas e que não estão, de certa maneira, em situação de escombro. Quanto a essas, a Justiça diz: nego, indefiro o pedido de desocupação das edificações ainda ocupadas, diante da ausência de cumprimento das condições fixadas e também da inexistência, ou seja, não existiria um plano adequado de realocação. Essa é a preocupação da Justiça com relação às pessoas que estão em algumas residências, que ainda habitam elas, e por conta disso não foi autorizada a demolição dessas casas. Afinal de contas, ela cumpre um papel social de moradia para famílias. Aqui nós podemos observar que tem uma retroescavadeira fazendo o seguinte: aplacando a argila que é largada pelos caminhões caçamba. Esse papel, essa função que está sendo exercida aqui, ela não é a de retomada das obras do dique aqui do Arroio Sarandi, mas ela está acontecendo, essa atividade, porque nos últimos dias, tendo em vista a cheia do Arroio, a cheia do Guaíba e de outros afluentes, o arroio passou a vazar por baixo do dique em um ponto. Aqui à nossa esquerda a gente consegue ver uma enorme cratera, inclusive o acúmulo de água que está sendo ainda percebido. Os moradores passam, dão uma olhada para conferir a situação. Aqui nessa cratera toda nós tínhamos anteriormente
água vazando, a água do dique, porque ele já se encontra no nível elevado. O dique ele apresentava infiltrações e esse entulho todo, por baixo dele também, inclusive, a água estava passando. Motivo de preocupação para os moradores que não chegaram a ter as casas atingidas efetivamente, mas que viram mais uma vez as ruas ficarem alagadas, principalmente a Aderbal, que é muito conhecida da gente. Vou conversar aqui com pessoas que vivem aqui na região, moram, para tentar compreender como é que está o coração, principalmente nessas horas, vendo mais uma vez o arroio elevado desse jeito. Teve a infiltração por baixo como é que é? Tem ainda infiltração, né? Ainda tem. E a questão que nós temos, nesse momento, a colocação de argila aqui para dar uma vedada, né? Nada, isso. Mas acontece que tem o outro buraco lá do outro lado. Lá é mais baixo. Lá também está saindo água. E eles estão preocupados só que aqui parou um pouco. Vamos dar uma olhada lá também. Deve ser um fiozinho mínimo, mas continua vazando. E isso vai segurar? A gente não tem certeza. Ninguém dormiu essa noite. Porque eles disseram que iam deixar a gente aqui controlando. Não tinha ninguém. Deixaram um brigadiano, coitado, sozinho aqui. 1h da manhã bateu o frio, começou a chover e foi embora. Era a gente que estava cuidando. Aí de manhã chegou aqui, ó, 6 horas chegou a retro. Cadê o caminhão de argila? Importante repercutir com vocês também, queria repercutir com vocês a decisão da Justiça. Ela autoriza a retomada das obras nas casas que não estão desocupadas e também nos escombros. Essa parte aqui. Só que tem casas para lá, inclusive a gente vê as janelas fechadas e tudo mais, que são, de certa maneira, ocupadas. E como que vocês avaliam a decisão dessa autorização apenas para esse lado, mas não onde as moradias estão colocadas? Na verdade, o ideal seria tudo, né? Mas eu também não acho justo as pessoas serem retiradas dali e não ganhar uma moradia pelo menos digna. Que se deixaram eles morar aqui, a responsabilidade é deles agora de tirar eles e dar pelo menos uma moradia digna para eles morar, para levar o cachorro, para levar o periquito, para pagar, seja lá quem eles quiserem. Não simplesmente tirar daqui e te vira, que é o que está acontecendo. Porque cadê o aluguel social? R$1.000 não dá conta, né? Com R$1.000. Bota aí uma família que tem 8 pessoas. No mínimo tem que ter 3 quartos a casa. É mais de R$1.000 um aluguel. Ninguém estava preparado para pagar aluguel aqui. E aí tu vai fazer o quê? Vai para onde? Que nem agora, ó. Se a gente precisar sair a final do mês. Sabe quanto é que eles estão cobrando um carreto? R$500, R$600. Para te deslocar 1,5 km. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Como é que eu saio de casa? São questões que precisam ser pensadas pelo poder público. Onde que ela mora, Jonathan? A decisão da Justiça, ela destaca exatamente isso, viu, Samuel? Que precisam ser preenchidos os critérios para justamente acontecer a demolição de residências até então habitadas e que devem existir condições de realocação das pessoas. Pode repetir a pergunta, Samuel? Ela é uma das moradoras da parte... Mora numa dessas casas ou não é moradora dessas casas que estão em jogo, se ficam ou serão destruídas? Onde que você mora? Eu moro na rua José Humberto Bronco. Ali embaixo. Mas também sou afetada pela enchente. Minha rua nunca enchia. Agora passou a encher. Passou a encher agora. E aí se chove, eu fico ilhada. Aí como é que eu faço para viver, para trabalhar, para sair de casa? Não tem como. Vocês chegaram, ontem o prefeito ele esteve aqui. Vocês chegaram a falar para ele sobre essa condição do outro buraco, da outra passagem? O que o município fala sobre isso para você, sobre aquela outra passagem de água? Ninguém fala nada. Todo mundo está preocupado, focado só aqui, ó. Lá ninguém falou nada. Mas onde é esse lugar, Jonathan? Nem ele, nem os vereadores que estavam aqui ontem. A preocupação deles é só isso aqui, ó. Mas lá está preocupante. Você é o quanto distante daqui, só para a gente ter uma ideia mais ou menos? Eu acho... Não é muito, acho que umas 3, 4 casas aqui, não chega a isso. 4 casas, depois a gente vai dar uma conferida ali ao vivo, aqui ótimo. no balanço, para poder mostrar. Minha amiga, com licença, a situação, por favor. Como é que tá, mais uma vez, viver essa ansiedade, né? Tem como definir esse sentimento todo? Completamente num caos, medo total, porque assim, aonde eu moro, também teve enchente, né? Que eu moro ali na Laudelino Freire. Eu moro bem afastada daqui. Porém, tudo que acontece aqui, todos os bairros são atingidos, todos. Não fica nenhum fora dessa questão do dique. E do jeito que ele tá, teria que ter tocado a obra antes, não é agora. Fora a água de fora que tá vindo. Já é uma tragédia anunciada e muitas famílias vão perder tudo de novo, mal conquistaram um pouquinho aqui. Demorou para começarem a se mexer? Demorou. E eles deveriam pensar também, se tiver uma outra questão de pegar e fazer uma evacuação geral, tem que fazer um plano de evacuação, já tá
Vocês não sabem como proceder diante de um tipo de necessidade do gênero, assim, não sabem? Não sabemos, porque foi desativado muitos abrigos, foram desativados muitos lugares para essa questão da enchente. E agora, como é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? A senhora mora aqui há quanto tempo? 40 anos. 40 anos. E já deu lugares que deu alagamentos, tudo, mas assim, não foi tão grave, né? Mas a enchente, bem dizer, sumiu o Sarandi. Essa decisão da justiça... Não dorme, a gente não dorme mais direito, quando chove a gente já fica com medo de dar outra de novo. A gente fica com medo porque a gente tem animais também, né? A gente tem a casinha da gente, mas tudo que a gente conseguiu em questão de segundos vai perder tudo de novo. Vocês vieram pra cá pra quê? Pra justamente ver como tá a situação e monitorar, né? Se tá subindo ou não, né? É porque a gente ia arrumar uma casa pra gente poder sair, porque a gente não vai perder tudo de novo. Que a gente já... passar outro risco de vida de novo. Graças a Deus, a outra vez a gente teve apoio, a gente teve socorro, mas e essa? E agora? Até então, o que a gente tem de informações, pelo menos as oficiais, as repassadas no momento pelo Poder Público, pela Prefeitura, pelo Instituto de Hidrologia, inclusive da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é de que não há uma previsão de cheia a ponto de acontecer o que aconteceu no ano passado, mas eu tô vendo que vocês não sentem essa segurança toda mesmo com isso, né? Com essa informação. Não. O problema todo não é a nossa água daqui, não é as chuvas que tá vindo de outros lugares. E ainda as represas, como é que tá a situação de lá também? Vai que acaba dando, que rolou boatos de que abriram, né, para poder... É bom a gente sempre manter boato no campo dos boatos, né? E a gente tem o papel de confirmar para vocês, se a gente tiver qualquer informação, a gente passa para que vocês possam ter a certeza. Mas não teve rompimento nenhum. É importante que a gente realmente, né, tenha um olhar para essa necessidade de vocês. Nós vamos depois dar uma conferida lá do outro lado, né? Que tem a outra abertura ali, que é o que preocupa realmente vocês, né? Que não está acontecendo esse serviço ali, né? É porque a gente sim. tem muito medo. E por isso que a gente tá toda hora vindo aqui, tanto os moradores todos aqui, a gente tá vindo para ver como é que tá a situação, porque a gente não quer, quando já tá aparecendo água em alguns pontos, ter que sair correndo. Já tem moradores que já começou já a dar essa notícia que estava começando a encher aqui de novo. Não a ponto de alagar, mas tá perto. Já estão pegando já caminhão para ir embora, já tem gente se mexendo, né? A senhora tem dinheiro para pagar frete? A minha não é nem a questão do frete, é questão de arrumar uma casa para alugar de imediato. Aí que tá, né? Tem que levar para algum lugar, né? E se precisasse, obviamente. A gente não tá falando aqui que vai ser necessário, é sempre importante ressaltar. Mas a gente tá falando num cenário olhando à frente, né? Isso. Tem que estar sempre preparado. Se tiver que fazer largar eu e minha mãe e meus bichos daqui, a gente tem que sair. Perfeito. Muito obrigado, viu? Muita força para vocês e a gente segue monitorando, trazendo todos os detalhes. Agora com essa decisão de autorização parcial da retomada das obras apenas na área onde não existem casas ocupadas, ou seja, casas desocupadas e também onde estão os escombros. Em lugares onde existem moradias, são 10 famílias que estão ao todo nesse imbróglio, digamos assim, né, judicial, que inclusive entraram na justiça para que as obras não acontecessem, direito delas, obviamente. 10 famílias, 3 delas já estavam mais avançadas na própria questão da compra assistida. Então tem outras 7 que estão mais envolvidas nessa problemática toda, né? E a gente segue acompanhando o trabalho que acontece por aqui no Arroio Sarandi. A argila que vai sendo colocada justamente para tentar vedar cada vez mais e evitar uma infiltração. É muita água, viu? Eu perguntei para alguns moradores, eles relataram que não é tanto assim, que precisaria chegar naqueles pilares da casa lá para ser algo realmente substancial. Isso aqui seria ainda uma condição ok, não preocupante. Só que para um dique que apresentou vazamento, infiltração, a preocupação ela existe. Porque, ou seja, não seria necessário subir tanto assim, mas ela passar por baixo, né? Então, por isso esse trabalho agora com a retroescavadeira é tão importante, para justamente fazer a vedação nessa área mais baixa e evitar o avanço por baixo
do dique. Olha, tem bastante água ali do lado de lá, que é a parte não protegida. Dá para perceber que tem casas que foram construídas, inclusive, na parte que não é protegida da cidade, né? Do outro lado do dique, o lado que é para deixar alagar. Ali a água vai ocupar aquele espaço. Claro que houve uma super negligência do poder público em deixar que as construções ocorressem ali e hoje, décadas depois, elas precisam ser retiradas. Não há dúvida nenhuma de que a obra de ampliação, de reforço do dique tem que acontecer. Então, a decisão tem que liberar a obra, pessoal. Porque não há dúvida de que a obra tem que acontecer. Evidentemente que não dá para deixar pessoas desamparadas, mas isso tem que ser discutido num plano diferente da necessidade da obra, né? As pessoas têm que ser colocadas num lugar decente. Isso tudo, não há dúvida que tem que ser debatido. A obra tem que continuar e nós temos pressa para que continue, porque tem uma região inteira preocupada demais com isso. Bittencourt volta daqui a pouquinho trazendo mais informações, inclusive sobre esse outro ponto que a moradora falou que tem mais um extravasamento, ali mais uma infiltração. Vamos conferir em seguida aqui no Balanço Geral.